Eu falo com Fernanda. Estou mandando aqui uma mensagem. Gente, mas é dessa forma aí. As coisas ao vivo, né? Mas acontece que não está. Porque a Karen está perguntando aqui, não estão conseguindo? Estou aqui passando a mensagem para. Vamos ver Não aqui. estão sendo transmitidos. Eu vou falar com a Fernanda e tal, porque isso aí foi um. Ela, para mim não está aparecendo vocês. Agora sim? Débora, foi? Vamos lá. Foi. Bom, para mim aqui continua Tem não, gente mas que falou tudo no bom. YouTube que não A está Ívia também falou transmitindo. agora sim. Agora sim. Que ótimo, então. Então sejam bem-vindas de novo. Gente, então, aqui, ó, vamos falar, que a gente estava falando, não estava sendo transmitido, então nós pedimos desculpas aí, eu nem sei por que não estava acontecendo, né? Mas, assim, de qualquer forma, vocês estão começando a nos ver agora, né? Então, eu e Rose estávamos falando aqui antes, né, Rose? Só para nós duas, né? Hoje o quarteto está dueto. Hoje né? estamos de dupla aqui, eu e Rose. O Cristiano está de plantão, não pode estar conosco. E Fernanda teve um imprevisto, e justamente como imprevisto, não está conosco até o momento. Vamos ver se mais tarde ela consegue estar aqui com a gente. Boa noite aí, Lília, Maria Ilva, boa noite, Débora, Magali, que tinha entrado, nós já tínhamos aqui dado até boa noite, mas não sabíamos que estava fora aqui, né? Boa noite a todos vocês aí. Nós havíamos agradecido inicialmente a todas e a todos que estiveram conosco desde o início. Quem entrou na metade do caminho, né, Rose? Quem entrou agora por último, muito obrigada por estar com a gente aqui todas as sextas-feiras. Muito obrigada mesmo. Nós nos sentimos muito honrados de ter vocês aqui conosco nas sextas-feiras, né? Isso mesmo, gente. É muito bom. E a gente ralé também. E as primas lá de Vitória. Sejam bem-vindas. Lília e Leia. E Leila, elas são lá de Vitória. Bem-vindas, todos e todas. Obrigada. Mas, assim, eu e Rose estávamos falando sobre a questão de que agora, final de ano, todo mundo fica com a expectativa de que o próximo ano vai ser melhor. Só que, como a gente estava falando, para que o ano seja, o próximo ano, o ano vindouro, né, seja melhor, nós precisamos de quê? De fazer um balanço interno, como as firmas fazem. As firmas fecham para balanço, fecham esse contato com o público, fecham as portas da empresa e ficam ali, às vezes, 2, 3 dias, fazendo um balanço geral de como foi aquele ano, né? O que teve de entrada, o que teve de saída, olhar estoque, fazer uma avaliação do que foi positivo, do que não foi um saldo, do que foi um saldo negativo, etc. Então, para que nós tenhamos um ano vindouro diferente do que está finalizando, né, findando, nós precisamos também de fazer esse balancete interno. A gente precisa de fechar para balanço, ou seja, vamos diminuir, porque não tem como zerar, né, Rose? Vamos diminuir o nosso contato externo, ficar mais introspectivo, mais voltado para nós mesmos, para que a gente possa fazer essa avaliação do ano. Como foi meu ano? O que não foi legal? O que poderia ter sido melhor? Em que poderia ter sido melhor? O que se fosse hoje eu faria diferente? Ou eu não faria? Ou eu falaria diferente ou não falaria? Então, nós precisamos sempre fazer esse balanço no final do ano. Aliás, o ideal é fazer sempre.
né? Isso A gente, era o que eu ia falar. porque se a gente... Pegando como empresa, né? Os bancos fazem isso todas as noites, né? Tem o horário de funcionamento ao público, mas eles começam o atendimento antes de abrir ao público e depois que fecha esse atendimento ao público, eles continuam, né, fazendo os serviços burocráticos que a gente só vê o que é importante para a gente, mas tem todo um trabalho nos bastidores, né, para que, se você dá cheque para compensar, né, essas coisas todas. E aí, né, nós já estamos no dia 17 de dezembro. Se a gente não teve esse tempo, né, de dar uma olhadinha todos os dias, né, e fazer aquela reflexão, né, de esse dia foi bom, melhor do que ontem, mas amanhã vai ser melhor. Mas se a gente ainda não fez isso, né, que a gente possa fazer agora. A gente ainda tem um tempo de 2021, a gente tem 13, 14 dias de 2021, que a gente pode sim, né, separar um tempo. Eu sei que agora é correria de festa, pensar sobre uma lembrancinha para alguém, né? Mas a gente precisa de ter esse tempo, né? Se permitir ver, né, que a Simone já falou, quais as minhas ações que foram legais, as minhas qualidades que eu posso realçar ainda mais, mas algumas coisas que eu preciso mudar. Às vezes, até algumas amizades, né, que não trouxeram para a gente um crescimento, ou às vezes não foram benéficas para a gente, tanto para o lado deles quanto para o nosso, né? Talvez a gente também não foi uma boa companhia, uma boa amizade, né? Então, a gente fazer isso. Oi, tem esse tempo. Rose, só um minutinho. É que eu vi agora, aqui entrou mais por último aí a Fabiana. Tem uma amiga aqui no grupo perguntando que ela não está conseguindo, que está tudo preto a tela. Vocês entraram no link que estava no grupo ainda? Nesse mesmo link que estava no grupo? Porque a Karen está falando que quer entrar e não está conseguindo, que a tela para ela está escura. E eu não sei o que falar para ela. Que ela disse que a tela, quando ela clica, está assim, ó. Opa, escura, tá vendo? Ó? Ela não está conseguindo entrar. Aí, se vocês me derem uma dica de como está entrando, eu passo para ela. Indo aqui, ó. Simone. Pois é, você clicou onde? No nosso, Tatiana, tive que reiniciar meu celular, Tatiana falou. Ah, entendi. Então, fala, Karen, tenta reiniciar. Sai disso aí e entra de novo no link. Tá, eu vou colocar aqui. Por favor. Bora lá, gente. Seja bem-vinda, Tatiana. Fabiana. Bem-vinda, Fabiana. Tatiana. Aí, ó, vamos ver se agora a Karen consegue entrar. Mas é isso mesmo, Rose. E a gente, então, assim, o que acontece? Eu acho que para a gente conseguir, porque o que nós precisamos pensar, gente? A nossa passagem aqui na Terra, porque é uma passagem, todo mundo sabe disso, né? Ninguém aqui veio para ficar uma semente eterna aqui na Terra. Então, nós temos uma passagem aqui. E como eu não canso de falar, nós temos que nós deveríamos nos lembrar que se aqui é uma passagem, nós não viemos aqui simplesmente para passar, né? Então, a gente passa, e enquanto nós passamos, isso aqui é uma escola de evolução, né? Porque ninguém... Pensem, gente, é da lei universal, né? Ou seja, cada um chama de como quiser, a gente fala lei universal porque tira a religiosidade e tal, mas é das leis universais, das leis divinas, das leis superiores, seja lá como você queira chamar, a evolução. Tudo é evolução. Olha para vocês verem. Nós nascemos da barriga da mãe, normalmente, né? Até hoje é a barriga da mãe, né, Rose? Então, aí o que acontece? Muita maternidade aí, né? Uma barriguinha de mas tudo bem. Então nós nascemos o quê? Aliás, nós somos formados e vamos o quê?
A gente começa o quê? Um nadinha que vai evoluindo, vai virando um embrião, daqui a pouco é um fetozinho, daqui a pouco forma um bebê, ou seja, evolução. Chega o prazo de 9 meses, então aquele nosso tempo ali esgotou, ali já não dá mais para a gente. Então, por quê? Porque nós precisamos continuar nossa evolução. Então, a gente chega o prazo de 9 meses e a gente precisa de quê? Sair daquele lugar e continuar a evoluir. Daquela zona de conforto. Então aquele útero já vai ficando apertado. Ei, Karen, conseguiu, graças a Deus, ó. Boa noite, Magali, que nós demos boa noite para você. Estava mudo aqui, nós não sabíamos, viu? Tá tudo bem. E a Magali falou que já recebeu o livro. Beleza, Magali. Então, aí chega 9 meses, então a gente precisa de nascer. Sai da zona de conforto, porque o útero o quê? Começou a ficar pequeno e apertado, e o bebê já está ficando grande e não cabe ali mais. Então, a zona de conforto justamente acaba, vem o desconforto para quê? Ei, Viviane? Para que você saia dali e continue o quê? Continue crescendo. Aí você vem, bebezinho, pro colo da mamãe, você não tem ainda a égua, a mamãe que é seu ego, a mamãe que é seu olho, a mamãe que é seu ouvido, ela que sabe o que está passando com você, você cria aquela simbiose com a mamãe, aí depois você cresce um pouquinho, e aí você já evolui, você já consegue levantar a cabecinha, depois que a sua mielinização desce, você consegue ter uma mielinização um pouquinho mais no tronco, você consegue sentar, daí a pouco você consegue engatinhar, daí a pouco você consegue andar, daqui a pouco você consegue ter controle dos esfíncteres, já sabe fazer cocô, xixi no periquinho, e aí daí a pouco, e aí o que vai acontecendo? Nós vamos o quê? Só evoluindo. Então, isso aqui é uma escolinha ou não é? A gente aprende uma coisa, vai evoluindo, vai evoluindo. Então, só que a nossa evolução, como nós somos seres social, então o que acontece? Não adianta eu crescer só no tamanho. Não adianta eu crescer e ganhar habilidades só físicas. Eu preciso crescer em todo o meu conjunto. Eu preciso crescer na minha estrutura física, eu preciso crescer na minha estrutura psíquica, eu preciso crescer no meu emocional, eu preciso crescer nas minhas relações interpessoais. Então, eu preciso crescer na minha... eu preciso ter uma expansão da consciência, ou seja, melhorar aquilo que eu entendo, mas quando que eu consigo melhorar aquilo que eu entendo? Quando eu busco conhecer, estudar sobre as coisas, porque estudar não é só entrar na escola. Toda vez que eu chego na frente da internet, de um livro, que eu busco um conhecimento, é estudo. Então, a gente precisa de ir estudando para ir abrindo a nossa mente, tendo a expansão da consciência. Ô, Simone, é legal esse negócio sobre estudo, né? Que o fato de você saber, por exemplo, juntar as letras, não quer dizer que você saiba ler. Você precisa de interpretar, né, o que é que foi lido, que é a mesma coisa, né, na nossa vida. As coisas vão acontecendo e eu preciso de buscar, né, interpretar esses acontecimentos da minha vida, né? Não é só falar assim, aconteceu. Não é só aconteceu. Exato. Ô, Rô, você quer ver isso aí? Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Quando a gente entra para a escola, nós não sabemos ler e escrever ainda, mas nós já somos o quê? Letrados, não é? Sim. Então, quando a criança chega para a escola, né? Ela vai para a escola, ela já é letrada, ou seja, ela já tem várias informações. Por exemplo, se você apresenta a marquinha, vamos supor, uma marca de por exemplo, McDonald's, vamos pôr um exemplo assim, por exemplo. Se você apresenta uma marca do McDonald's,
Ela não sabe ler, mas ela já decodificou aquela marca, ela sabe que lá chama McDonald's, ela sabe que lá vende sanduíche, que ela gosta, e que lá tem aqueles brinquedinhos, né, tal, por exemplo. Só que isso aí basta para ela viver a vida, basta para ela evoluir? Não. Então, ela precisa de quê? De ter outros entendimentos, de saber que além daquilo tem outras coisas, quais os ingredientes, quais os sanduíches que tem lá, ou seja, são várias outras informações que ela vai tendo para ela ter essa evolução, essa expansão da consciência. Então, a mesma coisa é a vida da gente. Nós não podemos simplesmente, aliás, não podemos, não devemos, né? Não Nós não devemos. devemos ficar com aquele conhecimento raso, que seria como simplesmente, eu decodifiquei que isso aqui, como no exemplo que eu dei, o McDonald's, eu passo a vida inteira até eu morrer sabendo que aquilo ali é McDonald's. Eu não estudei, eu não procurei informação, e tudo no mundo é informação, então a gente tem que acessar para a gente ter o conhecimento. Então, o ideal seria que a gente fizesse esse balanço toda noite, né? Aí, ó, temos aí mais a Meire que chegou, a Thalita, a Neide, o Luiz Fernando, que o resto a gente já tinha dado boa noite para vocês que estão chegando agora também. Mas aí a gente precisa, então, de ter essa evolução, né, Rosa? E nada melhor para a gente conseguir, como sempre a gente já falou aqui, né? Não existe um arco-íris com um pote de Tesouro lá no finalzinho. um baú cheio de moedas de ouro lá no fim do arco-íris, ou seja, não adianta você sair procurando com lupa a felicidade que você vai encontrar um dia esse baú cheio de felicidade. Não, nós já falamos várias vezes, a gente repete. São pequenos momentinhos de felicidade que eu vou agregando para a minha vida. Então, se a gente começar a ter um hábito de toda noite, antes da gente fechar os olhos, nós sermos gratos a tudo que nos aconteceu no dia, aí o que é isso? É esse balanço, esse balancete do dia a dia. Eu tenho todo o meu dia, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse balanço do meu dia. Eu vou agradecer tudo na minha vida do dia. Eu vou agradecer tudo que eu acho que foi bom. Só que eu também preciso agradecer tudo que eu acho que foi ruim, porque aquilo que eu falei que é ruim, não é ruim, é apenas a minha maneira de enxergar, é como nós aprendemos no senso comum que isso é certo, que isso é errado, que isso é bom, que isso é ruim. Isso aí são conceitos que nós damos, mas simplesmente foi assim que aconteceu. Então, se foi assim, mas determinada coisa me incomodou, se eu faço esse balanço no final do dia, o que vai acontecer? Eu vou ter a oportunidade de perceber por que aquilo me machucou, porque se me machucou, é porque eu trago parte daquilo em mim. Eu tenho uma ressonância com aquilo. Então, por que está me machucando? Né? Eu me senti o quê? Eu me senti traído, eu me senti humilhado, eu me senti desprezado. Então, aquilo que aconteceu, ou aquela pessoa está me trazendo essa informação. Aí, se eu faço esse balanço no final do dia, eu vou fazer o quê? Eu falo, olha, se eu me sentir humilhado, quem é que está se sentindo humilhado? Provavelmente, na maioria das vezes, é a nossa criança interior. Então, o adulto vai o quê? Fala, não, eu estou me sentindo isso, quando eu admito isso, eu estou sentindo isso, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, eu estou me sentindo humilhada, eu estou me sentindo não amada, sei lá, o que for. Então, lembra do dedinho, ó. Se eu falar, não estou não, estou tampando o dedinho aqui dentro na sombra. Agora você fala assim, olha, eu olho para aquilo, eu estou me sentindo humilhada, eu estou me sentindo desprezada, eu estou me sentindo traída, seja lá o que for. Então, eu coloquei luz naquilo, eu admiti aquilo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer e falar, olha, que bom que eu estou tendo a oportunidade de reconhecer que eu estou me sentindo assim, e a partir de então, eu posso tomar atitudes diferentes
para eu não me sentir assim, porque agora eu sou uma pessoa adulta, eu tenho responsabilidade com a minha vida, eu posso fazer alguma coisa, né? Isso mesmo. Então, Né? Quer esse dizer, é a balanço diário é oportunidade que muito a gente bom. tem, né? Isso, né? E aí, lembra que tudo que a gente pensa e sente, a gente atrai mais do mesmo. Somos um imã, atraímos aquilo de novo. Então, se eu chego à noite, como a Tatiana falou, gratidão é tudo, exatamente. Porque se eu chego à noite, faço aquele balanço, agradeço tudo, agradeço ao universo, a Deus, né, o que for, para a gente, eu agradeço tudo e eu posso ter oportunidade de no dia seguinte fazer diferente, eu vou parar o quê? De reclamar. Então, quando eu reclamo, eu estou clamando de novo. Ou seja, eu estou pedindo aquilo de novo. É como se eu estivesse pedindo aquilo de novo. Então, aquilo vai vir de novo para mim. E eu É continuo por isso que reclamando e vem de novo. É por isso que, às vezes, situações desagradáveis chamam outras situações desagradáveis, né? Um abismo chamando outro abismo. Porque quando a gente não faz esse balanço, essa reflexão, eu continuo naquela mesmice, né? Não reconhecendo a falha, o erro, não dando nome por. Até mesmo para não. Às vezes a gente não dá conta, mas até para isso eu preciso de admitir que, olha, eu não dei conta disso. Porque quando eu reconheço isso, eu tenho mais força, né? Para falar assim, opa, eu vou canalizar agora aqui umas energias aqui nessa área. E aí a gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Porque quando você fala sobre o menino que estava lendo lá o símbolo lá do McDonald's ou da Coca-Cola também, que só de ver a garrafinha que é separado, mas no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no nosso crescimento, a gente vai chegar a um nível que aquilo já não vai mais ser satisfatório, né? Eu vou querer mais. É como se fosse a nossa roupa, no nosso crescimento físico. Não tem como uma criança de 7 anos continuar vestindo uma roupinha de 3 anos, já não cabe. Por mais que seja minhonzinho ou alguma coisa, ou quando você está lá adolescente, você quer usar uma roupa lá de 10 anos, a gente precisa de fazer esse renovo. Não renova a roupa? Nós vamos Até a nos roupa já tem renovando que ser também. mudada, né, Rose? Sim, tem que ser mudado, né? E aí, como roupa, não é qualquer roupa que eu vou vestir, e nem qualquer roupa que eu vou aceitar, né? Eu posso falar assim, olha, essa roupa aqui não fica legal em mim, né? Eu posso falar, muito obrigada, mas isso eu não quero. Como também eu posso aceitar, ou eu posso fazer e me sentir bem, porque é isso que é importante. Eu me sentir bem, eu saber que, olha, eu estou fazendo o meu melhor, ainda que não seja o melhor da Simone, não seja o melhor da Fernanda, nem do Cris, mas eu não preciso, nós somos tão únicos que a gente não precisa se comparar com o outro. Porque quando eu me comparo com o outro, vem muito sofrimento. Então, vamos dar conta do que a gente é, né? Fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, fazer esse balanço gostoso que é aí, às vezes sofrido um tiquezinho, né? Mas a gente cansa. Mas assim, o Rose é igual a Claudete aí, né, falando, né, que é isso mesmo, agradecendo aqui e tal, mas é isso sim, a gente agradecer pelos momentos de felicidade, preciso cultivar a autoconfiança e o amor próprio, exatamente. Porque, lembra, eu só dou o que eu tenho. Então, para eu amar o meu próximo, eu preciso primeiro me amar. Se eu não consigo ter auto-amor, como que eu sou capaz de dar aquilo para o outro se eu não Eu não tenho? tenho. Né? A Meire está falando aí que interessante, quando eu clamo de novo, é verdade, exatamente. Porque na nossa, até o nosso inconsciente, tudo já tem. Aquele prefixo ré significa de novo. De Se eu novo. falo assim, refaça essa atividade para um aluno, ele sabe que é o quê? O que é refazer a atividade? É fazer novamente. Então, se eu clamo, eu estou pedindo.
Quando eu reclamo, eu estou pedindo de novo. Então, lembra, reclamar é pedir mais do mesmo. Então, se eu reclamo que o meu vizinho é um saco, eu estou pedindo para o meu vizinho ser um saco de novo. Não que ele vá deixar de ser um saco. Não, é porque mas a gente que está vendo. A sua reação com relação à ação da chatice dele vai mudar. Porque olha para você ver. Eu tenho um pensamento que me traz um sentimento que gera uma emoção. O que é emoção? É um sentimento em ação. Em ação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estar sempre gerando aquele pensamento e aquela ação. Reclamando, estou fazendo o quê? Colocando aquele pensamento, aquele sentimento em movimento. Então, tudo tem uma informação. Então, aquela informação vai chegando. Aí, quando ele encontra com alguém que tem aquela sintonia, ele bate, ele vem para a minha vida. Então, eu estou reclamando daquilo. Em compensação, quando eu estou agradecendo, a mesma coisa. Eu estou pedindo mais daquilo que eu agradeço, né? Então, a gente precisa de ter essa expansão da consciência. Isso que é expansão da consciência, como a Meire falou. Que interessante, é verdade. Então, quer dizer, se cai essa ficha, aliás, hoje em dia não é cair ficha, né, gente? É fazer download, porque cair ficha já foi passado, né? Então, quando a gente faz esse download, a gente pega e acessa esse link, então a gente vai ficar o quê? Nós vamos ficar mais atentos. Falar, opa, peraí, reclamar é pedir de novo. Eu quero de novo isso para minha vida? Não. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou parar de reclamar, porque quando eu reclamo, eu estou colocando toda a minha energia, toda a minha atenção, onde? No ponto justamente que eu achei que é negativo. Então, eu estou mandando essa mensagem para o universo, ou seja, traz isso de novo para mim. Agora, se eu despendendo energia numa coisa ruim, que vai ser, já que vai gastar energia mesmo, reclamando ou agradecendo, sendo que isso vai voltar para a gente, bora gastar energia agradecendo, né, gente? Exatamente. E aí a questão de quê? Da gente começar a entender que isso aí é uma questão até de inteligência, gente. Porque às vezes a gente é meio que burrinho, justamente por falta do conhecimento. Agora, quando eu sei, gente, quando eu estou reclamando, eu estou atraindo para a minha vida mais daquilo que eu achei ruim, deixa eu dar uma viradinha da chave e eu vou começar a agradecer para vir mais daquilo que eu estou agradecendo. Então, eu abro a minha consciência, eu expando minha consciência e eu começo a fazer o quê? Eu começo a jogar toda a minha energia, todo o meu foco, toda a minha atenção naquilo que eu acho bom na minha vida. Então, o que vai acontecer? Vai vir mais daquilo, né? Por exemplo, eu abro a geladeira, nossa, só tem água. Então, é como se o universo falasse assim, beleza, vou mandar mais água para você, vou mandar só água para você agora. Agora, se você começa a ter essa mudança de postura e você abre a geladeira e fala assim, que bom que eu tenho água, que bom que eu tenho a geladeira, que bom que eu tenho energia elétrica. Então, o quê? Você arruma alguma coisa naquela situação para você agradecer. Então, o universo vai mandar mais coisas positivas para você, porque você é grato. Pois é, olha aqui, eu gosto muito dessa analogia aí minha, Simone, porque às vezes a gente tem, digamos que a gente tem um inteiro dividido em 10 partes. E aí são as áreas da nossa vida, por exemplo, né? E nisso aí pode ter umas 3 áreas, na matemática, 3 décimos, que não estão boas, né? Você está passando por um momento difícil, alguma coisa assim. Mas a gente tem mais 7 áreas que estão boas, ou 7 décimos que estão bons. Aí, infelizmente, a gente acaba focando nos 3 décimos que eu estou com problema e eu negligencio todas as outras coisas boas que eu estou passando por ela, né? E como, de novo, vem esse reclamar, esse murmurar,
esses 3/10, eles vão ocupar, né? E vão abafar todas as outras partes boas, porque eu vou ficar sofrendo o tempo inteiro, né? E sem agradecer a água, sem agradecer a geladeira, sem agradecer a energia. Quer dizer, se eu tenho uma geladeira, eu tenho lugar para colocar, eu tenho a energia, sabe? São muitas coisas. E se a gente parar para agradecer, só o fato de podermos falar aqui, e nós falando, vocês nos escutando, digitando alguma coisa aí, sabe? É muita coisa para a gente agradecer. Então, muitas vezes, nós ficamos presos em... Não que a gente não vá ter algo que vá nos magoar, entristecer. Tem sim, né? A gente passa por alguns reveses difíceis na vida, mas a gente passa por muitos outros muito bons. E aqui, você falando isso aí, mas porque o que eu falo é o seguinte: Deus ou o universo não criou nada ruim, nós é que colocamos o nome que aquilo é ruim. Então, se a gente traz como um aprendizado tudo que acontece na vida da gente, a gente vai entender. Aí, se você pegar o lado bom, seria o quê? Olha, que bom que isso está chegando na minha vida, está me incomodando. O que é incomodar? Me tirar da zona de conforto. Toda vez que eu saio da zona de conforto, eu consigo melhorar, eu subo um nível. Sim. Não é? Aí vamos fazer o seguinte, já que a gente está mexendo com analogia, vamos fazer aí então uma analogia. O que é uma pérola, que é uma pedra preciosa, lindíssima, que dá anéis, dá brincos e dá colares maravilhosos. E é caro pra caramba. Caro, muito caro. Uma pérola tem muito valor dependendo da qualidade dela e tal. Mas o que na verdade é uma pérola, gente? Vocês acham que assim, do nada caiu uma pérola ali dentro daquela ostra? Não! Nós temos lá uma conchinha, né? A ostrazinha está lá dentro, quietinha. Na zona de conforto dela. Na zona de conforto dela. Aí, ela tem o quê? Um corpo muito sensível. Passa um grãozinho de areia, entra naquela conchinha e começa a machucar o corpo dela. Aí, ela vai... eu esqueci o nome dessa substância, no momento está me falhando aqui, mas tem uma substância que ela vai mandando aquela substância para cima daquela areia. E ela manda, e vai mandando, porque à medida que aquela substância vai envolvendo aquela pérola, deixa de machucar aquela areia. Aquela areia, aliás, deixa de machucar o corpo da ostra. E aí, de tanto ela mandar, aquilo ali um dia vai virar uma linda pérola. Então, o que é isso? São isso aí que a gente está comentando, são essas coisas, essas coisas que vêm nos incomodar, justamente é para a gente fazer daquilo uma pérola. E que pérola seria essa? Uma oportunidade para a gente ser uma pessoa melhor hoje do que a gente foi ontem. Então, tá vendo? Quando a gente faz esses agradecimentos toda noite, e a gente fala assim, poxa, hoje me aconteceu isso, me doeu. Mas por que? Aí agradece, olha, se isso veio para me tornar uma pessoa melhor, então eu vou agradecer. E agora eu vou ver em que eu posso melhorar com isso. Porque se me acontecer amanhã de novo, eu já vou agir diferente. Olha para você ver, você já subiu um degrauzinho. Mas é questão de decisão, né? Sim, aí é questão do nosso lado adulto tomar a posição. Porque quem reclama, quem fica na postura de que não sabe o que faz, de reclamando que o outro não deu isso, que o outro fez aquilo, é a nossa criança interior. Né? É a criança interior. Você pode então, formar uma pérola, né? Dar um outro significado para aquilo que te aconteceu, ou você pode ficar fechadinho na sua concha lá com o que estiver te machucando. Só que vai permanecer, infelizmente, e disso aí vai trazendo coisas ruins, sentimentos ruins, nocivos, destrutivos,
Ou você pode transformar num aprendizado, você pode transformar num degrau para Uma que você pérola. cresça, né? Então, é decisão nossa. E As outra coisas coisa, acontecem? Acontecem, e mas olha, ô Rose, interessante, olha para a gente, né, fazer a gente sempre fazer as analogias, como que é interessante. Olha para você ver. Vamos dizer que cada um de nós é essa ostra. Aí, esse grãozinho de areia que entrou na ostra, vamos dizer, é o problema que veio para nós, não é? Se a ostra não tivesse pegado esse grãozinho de areia e fosse jogando essa camadinha, ou seja, o que é essa camadinha que ela vai jogando? Ela vai transformando aquele problema, não é? Se ela não fizer isso e ela ficar na reclamação, porque quando eu reclamo, gente, quando eu reclamo, eu não tomo atitude, eu cruzo os braços e só reclamo. Então, se a ostra tivesse cruzado os bracinhos e não tivesse feito nada com essa areia, o que ia acontecer? Essa areia ia ficar no corpinho dela ali, esfregando, esfregando para lá e para cá. Vamos dizer, ia criar uma ferida, ia sangrar, até um dia que a ostra pudesse morrer de tanta dor, de e tanto ainda, sangrar. Simone, e ainda com toda essa enfermidade dela, ela ia ficar mais fragilizada, que não conseguiria nem se fechar mais. O que ia proporcionar? Mais areia entrando, né? Mais Para mais problema, outras né? feridas, outras enfermidades acontecendo. Então, Mais vulnerável, né? reclamar não é uma Então, atitude assim, legal. a gente precisa, é o que eu falo, a gente precisa de tomar uma atitude de adulto, porque na idade nós já somos adultos. Mas lembra que a gente estava falando no início? A gente precisa de, como já está até escrito, não sei lá, a gente tem por que ela fala, acho que tem um trecho bíblico que a gente não gosta muito de citar coisas religiosas aqui, porque aqui não é de religião, mas assim, crescei em idade e sabedoria. Então, a gente tem que crescer em tudo na vida, tem que ser proporcional, proporcional. Porque se eu cresço, vamos supor, a minha sabedoria está aqui rasa, e eu vou crescendo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e aí? Se eu não crescer aqui, olha, é uma disparidade muito grande. Então tem que ter equilíbrio, é como uma balança. Eu cresço um pouquinho na idade, eu cresço um pouquinho na sabedoria, eu cresço um pouquinho na maturidade, e aí a gente vai equilibrando a nossa vida. A Tatiana está falando que ela gosta da analogia do passarinho que passa pela cabeça, né? Se você permitir, o passarinho não só vai passar pela sua cabeça, mas vai fazer um ninho ali. Mas é você que permite, né? O passarinho está livre para voar. Se ele quiser pousar, é você que vai permitir ou não. Então, E você, cabe né, a nós Rose? essas decisões aí de permanecer com aquele sofrimento, trazendo dor e mais dor, mágoa em cima de mágoa, e aí vai nos transformar numa pessoa amargurada, que não tem prazer na vida, uma pessoa que não tem. Não dá prazer da gente ficar perto, né? Porque, infelizmente, se torna uma pessoa desagradável. Mas por quê? Porque na história ela decidiu ficar trabalhando aquelas areinhas lá de uma forma de murmurar, de reclamar, coitada de mim, né? Tinha até um desenho da hiena. Oh, Ó céus, céus, oh, ó dor, dó, coitada de ó mim, vida. né? É, Pois é. exato. E assim, é engraçado, né, Rose, que se a gente também for fazer a palavra ingratidão, ela até assim, ela é bem pesada, porque olha para você ver. As pessoas, por exemplo, todos nós levantamos da cama, nós andamos, nós respiramos livremente esse ar abundante, nós transitamos para um lado, para o outro, nós temos os nossos membros superiores e inferiores, que a gente anda, a gente pega, a gente abraça, a gente faz coisas na casa, no trabalho.
a gente enxerga, a gente ouve, a gente tem comida em casa, a gente tem um teto para morar, não interessa se ele é alugado, mas você tem um teto para morar. Se a pessoa falar assim, mas e quem está debaixo da ponte? Ele tem a ponte, isso que é gratidão. Eu tenho essa ponte. Então, a pessoa, quando ela é grata em tudo. Nas mais adversas situações, ela acha alguma coisa para ser grata. Em Né? tudo dá Às graça. vezes, porque às vezes a pessoa, por exemplo, você vê como que o universo é tão sábio, né? Ela, por exemplo, ela pode não enxergar, mas ela desenvolve outras habilidades que vão fazer com que ela consiga captar mais coisas para compensar a falta de visão. Se ela não fala, né, porque no caso é surda, então não consegue falar porque geralmente é surdo, né? Não ouviu as palavras para aprender, não é que ela seja muda, mas todo surdo ele é mudo por isso, né? Porque ele não escutou. Mas, tipo, ela não consegue falar porque ela não ouve, mas ela aprende a ler os lábios, ela aprende a gesticular, ou Usar as seja, mãos, não, libras, então, né? gesticula, tem as libras, ou seja, sempre tem um jeito de você ser grato em tudo. E às vezes a gente vê, já teve muitos aí, vídeos, quem já não recebeu vídeos de pessoas que não têm os dois braços e que... Eu lembro de uma moça, ela não tinha os dois braços, deu um vídeo que passou muito tempo, ela não tinha os dois braços, mas ela pintava com os pés, que era uma maravilha. E uma pessoa super alegre. Eu já vi depoimento de moça linda, que perdeu a perna e fala que nunca mais ela queria ter a perna, porque foi depois que ela perdeu uma perna, que ela colocou uma perna mecânica, é que ela foi realmente feliz. Sim, sim. Né? Então, são Ou vários... seja, precisou de uma coisa tão, tão trágica, mas para ela realmente ver o valor da vida, o que ela poderia fazer e usufruir, né? Então, as Exatamente. coisas vai de como que você vai olhar, né? A sua vida. E também, gente, a gente pode sonhar. Eu sempre falo, se você sonhar pequenininho e sonhar grandão, você vai gastar energia. Então, sonha. Vamos sonhar. Aliás, não é Vamos pensar nem sobre pode, né, isso. Rose? Não é nem pode sonhar, a gente deve sonhar. Nós, né, sabemos muito bem, né, Rose, como psicanalistas, que o cérebro, ele age por imagem. Então, quanto mais imagem a gente trouxer para a nossa mente, quanto mais sonhos a gente sonhar aqui dentro, mais eles vão vir. Por quê? Porque a lei do universo é a lei das imagens, dos sentimentos que vão gerar uma imagem. Então, quanto mais eu tenho aqui na minha mente, melhor é. E se eu lembre, gente, de uma coisa, lembre-se de uma coisa. Se eu sou capaz de imaginar, é porque eu sou capaz de realizar. Tá? Então, coloquem sim muitos sonhos na cabeça de vocês. Pensem nesses sonhos todos os dias, mas é claro, né, Rose? A gente não é só sonhar e cruzar os braços, não. Tudo como a gente está falando hoje. Tudo tem que ser no equilíbrio. Eu vou limpando aquelas emoções negativas, eu vou sonhando com essa vida que eu quero, ou seja, eu tenho que ter ações congruentes com o meu pensamento, né? Não adianta eu sonhar em ser uma pessoa feliz no ano de 2022 se eu estou distribuindo reclamação, infelicidade, se eu estou julgando, se eu estou criticando. Então, por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu sonho as coisas e não vem para mim. Mas por quê? A gente precisa de ter essa balança equilibrada. Eu sonho em ter uma vida melhor, mas eu também estou tendo atitudes melhores. Né? Pois você muda. Verdade.
É porque a Morinha está aqui gritando. Enquanto eu estou, né, reclamando e falando, não vem nada para mim, a gente sempre fala sobre a lei da semeadura, não é? Quer dizer, nesse momento de reclamação, eu estou plantando sementes que não são boas, e eu vou ter a colheita. Então, gente, no nosso balanço, quer dizer, nós vamos fazer um balanço, pensar um pouquinho sobre esse ano de 2021, glorificar, porque a gente está vivo, agradecer. Mesmo você passou pelo Covid, mas você está aí. Se teve perdas, né? Mas teve mais muitos outros ganhos, né? Eu sei que é difícil para a gente, mas você está aí, vivo. Então, vamos pensar sobre essas coisas que nós temos hoje, vamos refletir sobre a nossa vida e vamos viver uma vida melhor. Ainda tem consequência, por exemplo, de uma semeadura que não foi muito boa, mas que seja a última. Que a gente mude a qualidade da nossa semente para que a gente possa ter colheitas boas. Né? Não dá para eu plantar abacaxi querendo colher manga. Melão, manga. Mas assim, Rose, e é engraçado também assim, que a gente, você falando isso aí, me veio aqui à mente a questão que nós, né, eu tô falando assim, nós brasileiros, pelo menos, né, que a gente até comentou um dia num programa, que nós temos muita dificuldade de falar sobre a morte, né? E o que acontece? A gente precisa de falar sobre a morte, porque é a certeza que a gente tem, né? Então, porque quando eu tenho essa consciência, eu trabalho isso, de saber que tudo aqui tem um princípio, tem um meio e tem um fim, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer para a minha vida ser a melhor pessoa que eu posso hoje. Então, eu vou ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Então, eu vou tendo uma evolução, nós já falamos. E quando eu sei que eu estou caminhando para o meu fim, eu vou fazendo cada vez melhor, eu vou me doando mais. Então, eu vou buscar ser uma esposa melhor hoje do que eu fui ontem. Eu vou buscar ser um marido melhor ontem do que eu fui hoje, um filho. Eu vou ser uma patroa ou uma funcionária melhor hoje do que eu fui ontem. Então, a gente só vai conquistando esse lugar de cada dia estar melhor. E quando a gente perde um ente querido, para a gente não ficar na reclamação, é claro que a gente tem que passar por aquele luto. Mas depois que passou pelo luto, a gente vai fazer o quê? Vamos focar no que aquela pessoa viveu de bom comigo, que eu vivi de bom com ela, o que eu aprendi. E aí a gente sim vai estar focando no bom. Porque se focar, ai, tal pessoa faleceu, ai, que agora não vou ver, ai, que saudade, se a gente ficar o tempo inteiro assim, a gente é como se o quê? Aquela pessoa passasse pela vida da gente e não deixasse nada de bom, só deixasse saudade, só deixasse tristeza. Gente, e isso aí, né? Eu creio que quase todos nós já passamos por esse período, né? De perder alguém querido. E em junho a minha mãe faleceu, né? E foi assim, é claro que é um momento muito difícil, né? Muito difícil. E esse ano a mãe do Paulinho faleceu, né? Quer dizer, são perdas muito significativas. Mas hoje a gente tem a lembrança, né? De agradecer também por tanto tempo bom, né? Eu vivi com a minha mãe quase 57 anos, 56 anos. Quer dizer, até 56 anos e quase 57, eu tive mãe. Eu tive uma mulher que esteve comigo, momentos difíceis, momentos bons, mas a gente estava junto ali. Então, vamos permitir, né, que as lembranças ocupem esse lugar, né? Trazer coisas boas. Passo por um lugar, lembro dela, do que ela fez, algum filme que ela gostava, comidinha que gostava. Quer dizer, uma história que a gente viveu.
certo? A gente teve uma história, mas há uma finitude nisso. E aí, quando a gente consegue fazer essa questão que o Rose está falando aí, de ter esse agradecimento, de ter essas coisas boas, o que vem para a gente? É tipo assim, olha, no caso, no exemplo que ela deu, a minha mãe passou, né, pela minha vida e ela deixou coisas boas, lembranças boas, convivências boas, comidas boas que eu tenho saudades, fatos que a gente viveu juntos. Então, quer dizer, assim, se a gente for fazer, né, assim, fechar numa frase, valeu a pena a vida da minha mãe comigo, porque ela deixou só coisas boas. Valeu demais. E se a gente ficar reclamando, minha mãe não está mais aqui, ai, que saudade da minha mãe, ai, que isso, que aquilo, ou seja, poxa, será que então a minha mãe só deixou dor para mim, para trás? Né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Aí, como a Tatiana está falando, aí, ó, sim, as boas lembranças ajudam muito o processo de aprender a ser grato e não reclamar. Então, quando a gente é grato, o que acontece? Nós vamos tendo uma vida mais leve. Por que vai ficando mais leve? Porque eu vou focando nas coisas boas. Então, é aquele caso, né, Rose? A pessoa recebe, vê um copo, a otimista fala assim, oba, tem meio copo de suco. Aí a pessimista fala assim, nossa, só tem meio copo de suco. Só tem meio. Né? Então, quer dizer, a otimista que falou, nossa, que bom que tem meio copo de suco, então ela está o quê? Atraindo mais coisa boa para ela. E olha como que vai ser o gosto desse suco para otimista e o gosto para pessimista. Então aquele meio copo vai falar, nossa, que ótimo que teve meio copo, que delícia que tá. Aí a pessimista vai falar assim, nossa, eu tomei aqui meio copo, mas eu queria mais. Ou seja, olha para você ver, a mesma experiência vai ser diferente para uma e diferente para outra. Justamente. Mas quem que faz essa experiência ser positiva ou negativa? Somos nós mesmos. Eita, gente, então a caneta está na nossa mão. Nós é que escrevemos a nossa também. história. Pois é, né? Porque transferir para o outro a responsabilidade da nossa, a responsabilidade da nossa felicidade é muita frustração, né? Bora lá, nesses dias de dezembro, quando a gente até falou sobre isso, né? Que vai chegando o final do ano, a gente vai fazendo objetivos para o ano de 2022 e que alguns a gente olha que já tem um tempão que a gente coloca lá e a gente não consegue realizar. Mas vamos mais uma tentativa, vamos fazer, vamos nos programar, vamos fazer desse ano, se Deus permitir, né? Que a gente emplaca o ano de 2022, o que depender de cada um de nós. Eu preciso pensar nisso. O que depender de mim, eu vou fazer o melhor. Ô, Rose, aí tá só uma coisinha assim. Por exemplo, nós trabalhamos, né? Quando a gente trabalha em terapia, no consultório, a gente vai trabalhar com o inconsciente das pessoas, né? Só que o que acontece? Aí, para nos ajudar, né? Vamos dar uma ajuda aí para as pessoas, né, Rose? Dar uma dica aí. O que acontece? O que pode ajudar justamente você saber coisas que estão no seu inconsciente é você ficar no dia a dia fazendo esse balanço. Então, aí você vai ver tudo que está no seu inconsciente, você vai começar a perceber. Se vem uma pessoa que fez você se sentir rejeitada, é porque você sente rejeição lá no seu inconsciente. Você passou por algum momento na sua vida que você se rejeitada, que virou um trauma. Então, aquela coisa que eu falei no início, aquela pessoa quando vem é uma bênção, porque ela está mostrando o que está dentro de você que você não está enxergando. Aí, se numa outra situação, nossa, eu faço um balanço e falo, gente, aquilo que me aconteceu hoje, eu percebi que eu estou sendo humilhada.
Opa, então a partir de agora eu vou ver que eu estou sendo humilhada. Eu coloquei luz no dedinho, olha, eu estou vendo que eu fui humilhada. Então, porque em algum momento da minha vida eu me senti humilhada. Mas espera aí, agora eu sou grandinha, eu posso fazer alguma coisa com isso. E a partir de hoje eu decido que eu não vou me sentir mais humilhada. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu não vou começar a entrar em ressonância com situações que me tragam um sentimento de humilhação. Porque não é que a pessoa me fez sentir humilhada. Sou eu que tenho humilhação dentro de mim, eu que me sinto humilhada com aquilo que a pessoa fez. Porque se a gente for perguntar para a pessoa, ela vai falar assim, não, eu não tinha essa intenção. Eu não fiz isso com ela. Cada um tem a sua história, né? E a gente vai ler de acordo com a nossa história, né? Você falando, vou perguntar para outra pessoa, mas não era a minha intenção, mas porque eu estava já, né? Com o dedinho lá encoberto, cadê o dedinho encoberto? E ele estava lá incomodando. Quando alguém fala alguma coisa, não foi. Às vezes né, gente, também, por causa da pessoa, mas ainda assim é a ação da pessoa. Eu não tenho controle sobre a ação da pessoa, do outro, mas eu tenho controle sobre a minha reação quanto àquilo. Né? Então aí eu decido. E só para falar, dona Simone, já estamos terminando, tá? Já estamos aí acho que a gente tem uns 3 minutinhos. Sim. E assim, e lembra que mesmo que a pessoa faça aquilo que eu senti, que eu percebi que ela fez, mesmo que ela admita que fez, ainda assim, gente, é porque eu estava em ressonância com ela. Por quê? Pensem bem, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu não estou reclamando, se eu não estou julgando ninguém, pode vir uma situação para mim que ela vai passar batido, porque eu não estou olhando para aquilo, ela passa aqui, eu estou olhando para frente. Agora, quando eu começo a colocar o meu foco naquilo, eu começo a enxergar só aquilo que está na minha frente. Não é? Olha para vocês verem como é que a lei da atração ela é fantástica. No início, que teve a Covid, todo mundo estava sintonizado nessa onda de Covid. Então, o que todo mundo via? O que todo mundo ouvia? Só problema de Covid, só morte. Agora, hoje em dia, como as pessoas estão desfocando da Covid, voltando o olhar para outras coisas, trabalhando, já programando umas férias e já fazendo outras coisas, a gente não fica mais captando assuntos de Covid. Mas por quê? Porque antes estava todo mundo sintonizado em Covid, então tudo a Covid vinha, todos os assuntos eram Covid. Então, como hoje já começou a dissipar, cada um focando para uma coisa, isso está amenizando. Então, a mesma coisa com a vida da gente. Não é verdade? Meninas, meninos que estão aqui presentes com a gente, a nossa live está chegando ao fim, né, Rose? A gente teve os contratempos do início aí, mas isso aí acontece. São fatos que não estão nas nossas mãos. Mas, mais uma vez, o livro O Segredo, isso mesmo, Tatiana, o livro, o filme, ajuda muito a gente a ampliar essa consciência. Mas nós vamos, então, encerrar nossa live aqui falando em gratidão. Nós vamos encerrar a nossa live com muita gratidão no coração. Eu e Rose aí falamos em nome do quarteto, porque hoje eles não puderam estar conosco presencialmente, mas na mente e no coração, com certeza estão, Fernanda e Cristiano. Então, nós, em nome do nosso quarteto, nós despedimos de vocês com muita gratidão no coração. Muita gratidão, gente. Nos ter permitido trabalhar com vocês esse ano, ao longo desse ano. Como eu falei mais no início, uns, né, Rose, chegando mais junto com a gente no início do nosso programa, uns chegando no meio do caminho, uns chegando agora mais para o final do ano. Mas todos vocês, independente de quem chegou no início, mais no meio, mais agora no final do ano, nossa eterna gratidão a vocês, nossos queridos amigos, que nós já tratamos assim como grandes amigos, né, da gente. Os amigos da Rose passaram a ser os nossos amigos, os meus amigos passaram a ser de todo mundo, da Fernanda, do Cris. Então, nós somos o quê? Vamos fazendo aí uma grande família da psicanálise do campo.
Então, que Deus abençoe o Natal de vocês com muita luz, com muito amor, com muita paz, com muita fartura, fartura em tudo, tá? E muito amor no coração de vocês. E aí Muito nós vamos, né, amor. Rose? Lembrando que nós vamos fazer o seguinte, gente, nós estamos agora finalizando, então, o ano. Que nós também vamos fechar para balanço. Vamos fechar o balanço. Sexta-feira que vem é Natal, na outra sexta-feira é Ano Novo, então nós vamos retornar na primeira sexta-feira de fevereiro, morrendo de saudade de vocês, tá? Com Isso novidades mesmo. aí. E a gente nem vai fazer, né, Rose? Vamos propor que o nosso primeiro programa vai ser de novo live livre, para a gente falar o que aconteceu Sim, no falar final como do que foram ano. as festas. Então, gente, muitíssimo obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Boas festas, né? Façam o balanço aí e Deus abençoe E ó, até 2022, se Deus faz o quiser. balanço para 2022 vir bombando, hein? Isso mesmo, e já pode vir dando like, fazendo inscrição, se inscrevendo, chamando outras pessoas, nos ajudem a divulgar, né? Se vocês acham que vale a pena, né? Mas, beijo. Beijos! Beijo grande. Amamos Tchauzinho vocês, para viu? todos vocês.